Em 16 anos, quantas experiências e negócios são possíveis transformar? A paixão pelo novo sempre foi o nosso maior combustível. Fazemos das estratégias o caminho, respiramos inovação, e o resultado? Soluções verdadeiramente únicas que transformam a vida das pessoas e o mundo. O cliente no centro de tudo, e nós protagonistas das grandes revoluções tecnológicas e culturais, juntos por um propósito extraordinário: revolucionar negócios e impactar pessoas. Obrigado a cada agente da transformação por fazer parte desta história e jornada contínua de revolução. Estamos preparados para os novos desafios e ansiosos pelos próximos 16 anos de inovação, tecnologia e excelência junto aos nossos clientes, colaboradores, parceiros e comunidades. Somos a Certsys. Há 16 anos repensamos o futuro. Senhoras e senhores, é com muita alegria, muita honra que anuncio a volta do Tech Faz Sentido e voltamos em grande estilo, num programa espetacular de comemoração de 16 anos da Certsys. A gente fala aqui do Tech Faz Sentido, o programa oficial da Certsys, o podcast oficial da Certsys, e hoje a gente vai conversar bastante para que vocês conheçam quem de fato é a Certsys, o que de fato é a Certsys, o que ela faz. Então estamos aqui, eu, meu amigo Bruninho, mais uma vez. Pessoal? Uma presença da Bahia, veio de fora aqui nos apoiar. Mônica. Prazer, uma honra estar aqui. E já que a gente está falando de aniversário Certsys, por que não trazer nossos diretores, fundadores da Certsys? Seja bem-vindo, João Teixeira. Obrigado. Augusto. Obrigado. Steverson. Obrigado, pessoal. Bom, vamos começar essa festinha então, né? Com Já que são certeza. 16 anos. Aê! Pronto! Parabéns, Certsys! Bom, para a gente falar um pouco aqui de tecnologia e inovação, eu queria saber aí, enfim, fiquem à vontade para quem vai começar aí, como a tecnologia entrou na vida de vocês, pessoal? Bom, no meu caso, meu pai ele já trabalhava com informática. Eu sou do interior do estado de São Paulo, então da região de Ourinhos, Marília. Então na região ele foi uma das primeiras pessoas que teve alguma empresa ligada à informática. Mas essa não foi necessariamente uma referência positiva para mim, que apesar que ele tinha empresa de informática, eu não era muito ligado a isso. Conhecia, mas não era muito ligado. Gostava mais de jogar futebol, estar com os amigos, fazer outras coisas. E nem era muito a carreira que eu pretendia para mim, né? Apesar de ter feito. Quando eu fui prestar vestibular, minha ideia era ou ir para um lado de aeronáutica, engenharia aeronáutica, ou engenharia mecânica, ou talvez mecatrônica, que se assemelharia mais à computação. E no primeiro ano de graduação, foi quando eu aprendi de fato a programar, que eu tomei gosto pela tecnologia e me apaixonei pela computação. E aí resolvi entrar em engenharia de computação e foi aonde eu conheci meus sócios e amigos no curso de engenharia de computação da Poli. E por que vocês chegaram nesse momento aí, então, de se encontrar, Augusto? Como a tecnologia te encontrou antes até encontrar a tecnologia o entrou na minha vida. Eu sempre em casa tive contato com computador, né? Então, desde MSX, Amiga, né? Mas eu fui para um lado de curso técnico. Minha ideia era cursar telecomunicações. Entrei na Poli, falei, vou fazer engenharia de telecomunicações. Aí, primeiro dia de aula, conheci um maluco do interior. Falou, tem um curso muito legal, cooperativo e tal, dá pra trabalhar, dá pra fazer network e tal, não sei o quê. Ó, o poder de influência já na época. Vamos ver isso aí. Falei, pô, legal, né? Trabalhar, já ganhar um dinheiro na faculdade, né? Aí a gente foi descobrindo, assim, e aí engenharia da computação entrou na minha vida. Tomei gosto por programar, por desenvolver, por código, por engenharia de software. Então aí isso foi seguindo, né? E você, João? Então, comigo foi com meu irmão, né? Então, desde pequeno, meu irmão ele tem 10 anos a mais do que eu. E aí eu lembro ele brincando com o XT, ele conectava na televisão, né? E ele fazia perguntas, né? Falava assim, João, pergunta pro... Não, pera aí. XT. Traduz, cara. X ou XT. Não, mas enfim, XT. Traduz aí, cara, traduz aí. Eu não sei, cara, o que significa XT. Não, mas o que era o XT, cara? Traz pro nosso 286, 386. Computador antes do 286. Tá. Então era... E aí eu perguntava, né? Falava assim, qual é o meu nome? E a televisão respondia, eu falava, putz, grila, cara, que coisa impressionante. E aí foi quando eu comecei a ter as primeiras interações com o computador. Aí depois meu pai me deu um 486 na época. Antes disso, eu ia na casa do meu tio, que era médico, e ele já usava, né,
computador, se eu não me engano, acho que eram 386, 286 na época, aqueles disquetões grandes. E aí eu também começava a ficar bem interessado ali, aí depois eu pedindo pro meu pai, enchendo o saco dele, ele me deu um 486. Aí eu comecei ali a brincar com o computador, né? Na época era o Windows 3.1, que eu mexia. E aí eu comecei a tomar gosto por empreender com o computador. Então eu fui fazendo alguns, né, trabalhos de informática para empresas, e aí foi onde eu fiz a minha primeira empresa, que chamava Fast Company, né? Então foi aí que e aí eu comecei a empreender, então sempre tive esse gosto. A computação sempre teve meio ligada com a questão do empreendedorismo para mim. Então essa é a minha história aí com computação. Beleza. Aí a gente teve esse papo aí que vocês encontraram na tecnologia individualmente. E aí, como veio o insight ali, o Augusto estava falando até, né, de que um maluco chegou para ele e falou, pô, mas aí como veio esse insight, então, de, pô, vamos fundar um negócio nosso? O que é interessante, né, da Certsys, é que antes da sociedade, nós sempre fomos muito amigos. Então, isso fazia com que os trabalhos da faculdade a gente fizesse juntos. Mas normalmente, né, o Augusto era o que se dedicava mais e o João estava com algum talento depois. Mas tinha uma sinergia boa de trabalho entre nós três. Então, quando veio para o lado de falar de projeto de graduação, nós fizemos juntos também e pensando que queremos que aquilo virasse uma empresa, aquela ideia virasse uma empresa. Não necessariamente foi a ideia que virou a Certsys, mas nós, naquele momento nós tínhamos uma sociedade, vamos dizer assim, tínhamos uma equipe, mas não tínhamos uma empresa de fato e nem como iríamos empreender. Então, nós tínhamos encontros recorrentes, né, para bater papo, tomar uma cerveja, e sempre falávamos quando que a gente vai abrir nossa empresa. E sempre em busca de oportunidades. E aí, em um momento que eu estava desenvolvendo um projeto num órgão público para falar de assinatura digital, que hoje é tão comum, vários portais de assinatura digital que tem, naquele momento não tinha. Ali, em conversa, a gente identificou que era uma potencial oportunidade ali para revolucionar o mercado, eliminar, né, o uso de assinatura em papel, essa burocracia toda que ainda tem, né, para colocar que hoje até parece uma situação óbvia que todo mundo utiliza. Então, a gente sentou para conversar, para falar de uma nova ideia. E até na época, né, meu pai também se interessou a entrar na sociedade. Então, nós fundamos a Certsys, né? Inicialmente, como a gente não conhecia muito de empreendedorismo, a gente foi procurar ajuda e a gente encontrou ajuda no CETEC, que é a incubadora da Universidade de São Paulo. Nós submetemos o projeto, fomos aprovados, entramos no CETEC, lá abrimos a empresa e começamos a desenvolver, né, a solução. Só que é aquele desenvolvimento que todo mundo tinha o seu emprego, todo mundo tinha a sua responsabilidade, e era aquele empreendedorismo de... Meio caminho lá. Meio caminho lá, final do dia, à noite, de madrugada, e a gente ia fazendo. Só que isso não evoluía tanto, né? Precisava ter pessoas diretamente trabalhando no produto. Em alguns momentos a gente pensou, né, se seguiria ou não, porque pela falta de dedicação. E aí foi quando, isso em 2007, aí em 2008, veio uma oportunidade para trabalhar como prestador de serviço, desenvolvedor de solução de segurança da informação para um cliente específico, e não no nosso produto. E ali a gente pensou, bom, aqui pode ser o início da operação de fato da empresa, né, um primeiro faturamento. Então, eu peguei esse projeto para desenvolver, negociei o aumento de equipe para trazer, né, mais um desenvolvedor para trabalhar junto. E nisso o Augusto também saiu do emprego dele de flashback para trabalhar junto. E o João ele sempre trabalhou mais no lado comercial. Então ele acabou não integrando a equipe, né, nesse momento. E aí a gente nisso começou a crescer a empresa. Então depois desse primeiro projeto veio um segundo projeto, terceiro projeto, e a gente foi trabalhando, contratando primeiro um amigo aqui, colega de turma, depois alguns estagiários da USP, e nisso a empresa foi crescendo. E voltando só um pouquinho o passo, assim, né? Você falou ali da parte de assinaturas digitais, ali, certificados digitais, é daí que vem o nome Certsys. Exatamente. Bacana. Certificados, sistemas e... Boa. Excelente. Isso é uma curiosidade que várias vezes a gente tem, tanto dentro do time interno, né? Quanto do pessoal que vem aqui, né, com a gente. Pergunta Certsys, mas por que Certsys?
E no final, né, dessa ideia inicial de assinatura digital, a gente só tem o nome do mesmo certicismo, porque o produto em si, a gente descontinuou. A gente chegou a desenvolver, chegou a vender, mas descontinuou. E é até curioso, né? Porque acho que a inovação estava já nesse momento, né? Porque, Sim. de fato, cara, a gente está falando de 2007, por aí, né? Que foi o ano... Estamos comemorando 16 anos, né? Então, naquele momento, acho que tinha até um lance, assim, de... Putz, mas será que eu confio nisso, né? É bem disruptivo, né? Sim. Você se lembra qual que era o nosso primeiro slogan? Que acho que até foi você que definiu. Lembro. Qual que era? Era Trust and Innovation. Desde o começo, desde o primeiro slogan a gente falava de inovação. Boa. E eu acho assim, esse tema é interessante, né? Que depois isso virou algo comum, né? Mas naquela época não se falava muito disso, que é você desenvolver um produto que os clientes não precisam, né? Na verdade eles precisavam, só que assim, a nossa regulamentação na época não permitia Sim. que se assinasse um contrato digital. Então a gente acabou desenvolvendo algo que estava muito à frente do tempo, né? E também... Bem Steve Jobs, isso, né? Que é a Exato, frase dele em relação ao iPhone, né? Então depois a gente acabou aprendendo isso na prática, que você Sim. precisa primeiro encontrar um cliente que queira pagar pelo produto ou serviço. Sim. Isso é uma lição que eu levo assim dentro da história da Certsys muito, muito interessante, né? E quando que vocês foram percebendo que isso deixou de ser um projeto e vocês falaram, caraca, vingou, legal. Teve essa virada de chavinha? Como que foi esse Eu acho que processo? foi muito, de repente, nesse primeiro contrato que a gente fechou. Porque ali, de fato, a gente pediu demissão. Então, Tá. não tinha mais para onde voltar. E até, acho que é até legal o Augusto comentar, mas o que eu me lembro da época? Na época, eu era bastante jovem, tinha 23 anos, eu acredito, 24. Não tinha compromisso nenhum, então se eu ficasse 2, 3 meses sem nenhum dinheiro, estaria tudo bem. Mas eu me lembro do Augusto que ele tinha acabado de casar. Ele tinha acabado de comprar um apartamento Foi 2007, com a esposa. Tinha acabado de casar. Foi pro Tava tudo ou muito, tudo tava mesmo. muito bem numa empresa ali. Aí falava, vamos, né? Porque era nosso sonho. Né? Tem a possibilidade de fazer um dinheiro ali que dá para se manter, vamos mergulhar nessa, né? Só que a gente tinha agora que tinha largado tudo, não tinha como voltar atrás. Sim. Então tinha que se dedicar, tinha que vender mais, tinha que pegar outros projetos, tinha que crescer. Aí Não sobrou tinha pro João como dar. vender. Na verdade, assim, o que aconteceu no meu caso foi que eu fiquei um ano e pouquinho na Certsys e saí. Então eu morei fora nos Estados Unidos, aí depois eu tinha aquele desejo de trabalhar em empresa de software americana, né? Uhum. E aí eu passei por algumas empresas de software americanas, Uhum. né? E comecei primeiro pela área de engenharia, né, de sistemas nessas empresas, aí evolui para a área comercial e aí depois diretoria comercial. E aí em 2017 eu saí de uma dessas empresas e o Steverson e o Augusto, né, me ligaram e falaram, e aí, agora vamos voltar para o mundo real? Vamos parar de trabalhar aí para as empresas americanas, né, multinacionais? E aí eu falei, puxa, eu sempre gostei muito de empreendedorismo, então isso sempre teve no meu DNA, apesar de eu ter ido pro lado mais seguro lá ali no começo, né? Só que a gente sempre manteve muito contato, então a gente sempre falava de startups, de ideias, tanto que a gente brinca que a gente tem vários unicórnios virtuais, né? Que a gente falou... Estão aí em WhatsApp, estão estão aí... Então tem várias ideias que a gente tinha e a gente fala, puta, vamos fazer, só que sempre também... A Certsys já estava também com clientes grandes ali na época, o Steverson e o Augusto, mas eu sempre mantive esse contato com eles, né? Sempre é uma empresa que eu admirava muito, mesmo estando fora, porque eu tinha sido um dos fundadores ali junto com eles, né? E aí, quando eu saí, foi quando eles me convidaram para assumir a área comercial, e aí eu voltei para a Certsys em 2017, então 10 anos depois aí da fundação, né? E, João, tem um ponto curioso, assim, bom, para quem está aí em casa, o João, acho que dos três aqui é a pessoa que eu atuo mais próximo, né? E tem um ponto seu que eu acho muito interessante, que você é comercial, beleza, vendas, mas você tem um ponto técnico também, que você tem bastante conhecimento das soluções, dos parceiros e coisas do tipo. Como é para você conciliar as duas paixões aí? Vendas, mas ainda também a tecnologia, digamos. Assim, eu entendo a tecnologia, eu
entendo bem como que as coisas interagem entre elas, mas assim, na hora de... Eu nunca fui o cara de colocar a mão na massa e fazer realmente o negócio acontecer, então... Desde aquela época já era... E aí, Augusto? Do lado de infraestrutura... Do lado de infraestrutura, eu brincava um pouco mais, né? Cheguei a ser engenheiro também, né, nessas empresas que eu passei, então fiz algumas coisas, mas no lado de desenvolvimento de software nunca foi o lado que eu mais gostei, né? Então, ali era o Steverson e o Augusto realmente nessa área de desenvolvimento e integração que faziam isso daí. Mas assim, eu sou apaixonado por tecnologia, até porque é difícil você conseguir levar a inovação, né, e transformar o negócio dos clientes se você não entender aquilo que você faz. Então, Sim. é algo que eu sou apaixonado, estou sempre estudando, estou sempre aprendendo, assim como o Steverson e o Augusto. Vendemos o que compramos, né? Exatamente, Então... exatamente. E aí, time? O que vocês têm aí de pergunta, curiosidade? Vai tu. Você primeiro. Não, eu acho que assim, a gente tem um público que assiste a gente, Uhum. que também pensa muito na questão da carreira, assim. E nessa época que vocês começaram, o que era mais comum de programação? Na época do começo da CertSys, o que Java. estava dominando era o Java, Uhum. e depois, logo .NET, nas coisas veio o .NET. Legal. E até, mas era, pelo menos a gente entendia que era muito, muito próximo, né? Uhum. O estilo de programação das duas, né? Sim. Eu e o Augusto, no caso, na época, nos especializamos em Java, e depois eu acabei indo para .NET e o Augusto não, mas isso nas empresas que a gente trabalhava. E o primeiro projeto que a gente vendeu foi em .NET. E eu chamei o Augusto, inclusive, para trabalhar um negócio que ele não conhecia. Eu falei, Augusto, você tem uma semana para aprender. Ele foi lá aprender uma semana. Boa. E tem um lance que... Acontece, Ó lá, Tem que se virar, né? Isso acontece até hoje? Acontece. Opa, tem que fazer, né? Tem que se virar. e olha só, inovamos todos os dias, né? É um dos nossos valores. Então, ó, já tava porque, vendo na porque eu raiz. acho assim, né? Acho que uma coisa que sempre foi fundação da Certis é você entender qual que é o problema do cliente e ir atrás de soluções, porque nem sempre você tem a solução ali, Sim. né? Então acho que a engenharia também é muito isso, Sim. de você ter um problema e criar uma solução nova, algo que resolva aquele Esse problema. negócio de correr atrás, acho que né? isso a gente aprendeu muito Batendo no curso, peito, né? assim, da- correr da atrás das engenharia. coisas, aprender E acho que é aquele sempre. lance de entender que a tecnologia é o meio, né? Na verdade, Sim. o cara tem uma dor que a gente vai Exato. solucionar usando a tecnologia, né? E às vezes não é uma, né? São várias. Exato. E sair do óbvio também, né? Sim. Eu acho que traz esse gosto também de satisfação quando você consegue, de fato, entregar uma coisa, suprir uma expectativa de uma coisa que é completamente nova, nem você viu, nem o cliente nunca experimentou também aquele problema. Então, acho que deve dar uma satisfação também. Com certeza. Né? Acho que ver o negócio, o resultado ali, o valor agregado aqui pro cliente, ver aquilo funcionando, gerando valor, acho que O impacto que gera nas soluções Exatamente. O criadas. ganho que ele tem, né? E Não assim, importa o que a gente tá desses fazendo. projetos iniciais que vocês tiveram, né? Até mesmo do que o João falou, não dava para ser assinatura digital. O que vocês entregavam como primeiro projeto ali lá naquela época? Essa eu peguei. Ó, Essa eu ó. peguei. Foi da Prodesp, não foi? Não, Não, o primeiro projeto de nota fiscal. era numa fornecedora de tecnologia Né? que fazia soluções de segurança Aham. também. E esse token que tem hoje nos bancos, o de geração Multifator de multifator autenticação, né? autenticação, gera senha aleatória por tempo. Uhum. Naquela época, 2007, isso era novidade. Então, a gente estava ajudando essa empresa de tecnologia a desenvolver uma solução dessa para uma grande empresa de telecomunicações na Que época, legal. para integrar todos os pontos de venda, todos os dealers de Uhum. celular, para fazer Acho que os tokens autenticação. físicos eram muito caros, eles fizeram uma solução... Soft token. Fizeram uma solução no celular, Que legal. a gente fez todo o sistema que fazia isso funcionar integrado, Uhum. né? No sistema desse cliente. Bacana. Até um projeto que tem uma certa similaridade, né, Sim. com parte da assinatura digital. Então sim. é um projeto de segurança também. E os Boa conceitos de relação. fotografia. Exato. Se conversam, né? Mas eu quero fazer uma pergunta, porque o Bruninho perguntou naquele momento as tecnologias, para quem estava pensando em carreira. Acho que eu vou até direcionar essa mais para você, Augusto. Hoje, olhando para as tecnologias, o que você diria para essa galera estudar que está como tendência, assim, e está abrindo bastante mercado, cara? Eu acho que a IA regenerativa é uma coisa que tá na moda, ChatGPT, né? Acho que isso tá mudando o cenário de tecnologia. Assim, linguagem de programação tem de monte, né? Go, Python, Node, né? São coisas que a cada hora surge uma tendência nova, né?
Mas acho que em termos de tecnologia mesmo, a pessoa muito mais soft skill, né? A pessoa querer aprender, querer se aprofundar, ter esse dinamismo de estar curioso, estar correndo atrás, né? Acho que isso faz muito mais valioso do que simplesmente uma tecnologia específica, né? Legal. E Augusto, com tantos anos de experiência, você que manja de bastante coisa, o que você estudou hoje, assim? Essa parte técnica, assim. Eu estou usando muito cloud, ambiente de gestão de multi-cloud. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. O Augusto, pra mim, ele é aquela figura que, tipo, eu já tentei de tudo. Sim, Eu já fiz de tudo. E não só pra mim, tá, Augusto? Muita gente nos corredores. Eu já tentei de tudo, cara. Já fiz que não sei o quê. Cara, você já falou com o Augusto? Tá. Vamos lá, né? Vamos lá. Vou tentar. 2 minutos, cara. O cara fala assim, pronto, é isso aqui, ó. Um clique que não sei o que tá resolvido. Cara, eu me sinto até mal. Assim. Mas enfim. Então você tá estudando bastante cloud. Sim. Você tava comentando. Mas assim, acho que eu tenho bastante curiosidade na parte cripto também, na parte de blockchain, criptomoedas, NFT. Acho que são coisas que não estão. Já saíram um pouco da tendência, mas são coisas que são edificantes ali, né? Sim. Acho que vão fazer uma diferença no futuro. E, João, agora pra você, assim, dessa parte comercial voltada para mercado, o que tem aí de olhar para a tecnologia? Eu acho que esse ponto que o Augusto falou, e assim, a gente procura estar muito alinhado, né, com o conhecimento que a gente busca e o que o mercado também, a necessidade do mercado. Então, esse ponto de redução de custo, eficiência, né, quando você está em ambientes híbridos de cloud, porque muitas empresas, né, foram naquela linha, não, vamos tudo para cloud agora. Aí eles viram, puxa, aumentou o preço 10 vezes, Tá muito caro. agora vamos voltar tudo para on-premise. Então, isso é algo que a gente está vendo acontecer muito nos clientes. Então, esse tema de FinOps, né, tem trazido, inclusive a gente vai ter um evento aí próximo com relação a esse tema. Observabilidade também para você conseguir ter uma instrumentação e uma visão dos seus ambientes para que você tenha uma melhor experiência do cliente. Então, acho que esse tema é um tema que tem atraído muita atenção. E o tema de DevSecOps também que continua, né? Então, empresas têm maior maturidade, outras têm menor. E aí você coloca o Sec dentro do DevSecOps, o DevSec AIOps também, que a gente já brinca com relação a isso. Então, são esses temas aí que do ponto de vista da necessidade dos clientes, a gente tem visto aparecer muito. E um outro tema também muito interessante é essa questão do low-code. Como você desenvolver produtos, né, digitais de forma mais rápida possível para você poder ver a aderência do produto ao mercado, o market fit, e fazendo isso tudo de uma forma muito inteligente ali através da hiperautomação. Então, esses são os temas, os hot topics aí que a gente está muito envolvido e que a gente tem diversos projetos rodando em paralelo. Bacana. João, você sente que a mentalidade de quem faz uso da tecnologia, né, de quem compra a tecnologia, ela tem mudado também? Com o tempo, no sentido de vamos experimentar mais, de fato tem muita coisa nova acontecendo e está dando certo, então as pessoas vão vendo que isso gera resultado? Sim. Eu acho que sim, eu acho que essa cabeça da experimentação, ela vem cada vez mais sendo iniciada nas empresas, mas eu também vejo que as pessoas, muitos foram nessa linha, vamos experimentar tudo, vamos falhar, errar rápido e tudo mais, mas agora eu vejo também um movimento em voltar ao básico, né, de você dar valor também a algumas coisas que aconteciam antigamente, que é você fazer as coisas com um pouco mais de segurança, de forma mais estruturada. Então eu acho que o equilíbrio de você estar no meio dos dois extremos, eu acho que isso que é o conceito da sabedoria, que é o que traz maior resultado para as empresas e é um pouco do nosso modelo de trabalho. É o que eu acho... Também tá com propósito, né? Exatamente. Eu acho bastante interessante, porque semana passada, né, eu estava dando uma olhada no Gartner, né, referência aí de Centro de Pesquisa e Estudos para Tecnologia, né? E eles falavam ali, né, de as principais tecnologias compradas e utilizadas nesse ano, né? Já e futuramente. E está muito embasado nisso que a gente acabou falando aqui, que são as atividades e soluções core que a gente tem, né? Então, falava muito lá de automação, falava muito de cloud ali, que basicamente vai distribuindo ali nas nossas BUs, né? Agora,
Eu sou curioso, assim, eu gosto de história, gente, então... Eu ia fazer uma Vamos pergunta. lá. Aí o Stevenson é o maior contador de história. Aí você tem que perguntar pra ele. Cara, de interior, típico isso. Mas você tem uma pergunta antes de mudar pra história? Vai lá. Exato. Não, eu ia Então, só vai lá. pra gente fazer esse fechamento dos três, né? Teve a visão do Augusto, do João. Queria saber agora do Stevenson Vai lá. também, que, né, tá como nosso CEO. Então, que faz a gestão de tudo isso. Qual que é a sua visão em relação a isso? Bom, sobre a questão tecnológica, eu acho que eu pego um pouco do que o Augusto falou, um pouco do que o João falou, né? O João, ele está bastante treinado no que os clientes estão pedindo, né? O Augusto, num detalhe mais profundo da tecnologia, mas o que o Augusto falou dessa base, que é importante é você saber conhecer conhecimentos para você se adaptar à tecnologia que está no momento, isso para mim é o mais importante. Sim. Então, o que eu sempre converso e falo nas palestras que eu faço para a Certis, nos eventos, é que uma coisa que eu sei é que daqui 10 anos, a nossa forma de trabalhar e de ganhar dinheiro vai ser completamente diferente do que a gente faz hoje. Como era diferente do que a gente fazia 10 anos atrás. Sim. Então, hoje, o que o João falou faz total sentido. Mas daqui 10 anos, não sei se vão ser as mesmas tendências. Porque muitas pessoas que estão aqui hoje estarão lá também. Sim. Então, o mais importante é a capacidade de adaptação para essas pessoas. Então, este ambiente de adaptação, a gente tende a colocar e a fomentar dentro da Certis. Porque, como o André falou, o Gartner colocou essas tendências e é o que a gente está trabalhando. Não é por acaso que a gente está trabalhando nessas tendências, é porque é o que o mercado está comprando. Sim. Daqui a um tempo o mercado vai comprar outras coisas. E a gente vai estar lá entregando um especialista também nisso Com aí. certeza. Teve até um papo aqui que foi interessante, que a gente teve que... acho que foi com a Marta. Acho que foi no episódio da Marta. Bom, pesquisem aí embaixo nos episódios, assistam todos, mas acho que foi no episódio com a Marta que ela comentou que a tecnologia talvez ela não sabe, mas que as pessoas vão estar lá e as pessoas vão operar a tecnologia. Então, as capacidades que as pessoas devem ter são essas mais de flexibilidade, de integração, enfim, foi dando algumas características aí. Achei bastante interessante. Mas, voltando à parte de história, então... Moço, você tem algum ponto antes de partirmos para isso? Beleza. Voltando à parte de história, a gente aqui nos bastidores estava conversando um pouco de você contando quando contratou o primeiro colaborador, né? Sim. E hoje nós temos muitos colaboradores. Sim. Chegamos a bater o número de 600 colaboradores. Como você percebe esse crescimento, assim, até acho que deve ter um sentimento de, pô, meu filho cresceu, assim, sabe? Então, como você enxerga esse crescimento? Como você enxerga olhar para dentro de casa, reconhecer um talento e falar, putz, que bom transformar a vida de pessoas, sabe? Como é isso? Bom, no começo, né, nós fazemos tudo, né? Eu brinco que às vezes um cruzava para o outro cabecear e às vezes eu mesmo cruzava para o mesmo cabecear e o Augusto também, ele mesmo cruzava para ele mesmo cabecear, né? Tinha até um filme dos Trapalhões antigos que o Didi fazia isso. Eu me sinto como naquela cena que ele me sentia, né, dessa forma na época. Então, eu me lembro que era muito no tato, muito no convencimento, muito na conversa de vem viver aquele sonho de Certis com a gente. Dessa forma a gente convenceu as primeiras pessoas a virem. Só que, claramente, né, quando a gente fala de 600 pessoas, que é o número que você mencionou, você não vai fazer da mesma forma. Você tem que escalar. Você precisa de pessoas que escalam, pessoas que levem sua cultura. Então, de uma certa forma, a gente vai tentando fazer isso, né, com as pessoas que têm a prática de gestão, de recrutamento e seleção, para levar da mesma forma. E, assim, é extremamente prazeroso quando eu vejo pessoas ali de 10 anos de casa, a forma como a vida dessa pessoa transformou. Porque eles acreditaram no sonho lá atrás, eles tinham um nível de conhecimento, tinha, né, uma idade, um perfil, uma família de um jeito... e eles foram crescendo, foram investindo na própria carreira, cresceram dentro da empresa, impactaram a vida de outras pessoas. Então, isso é bem legal. E aí, quando a gente começa a ver o quanto as pessoas são gratas pela empresa, são gratas pela transformação que a empresa faz, também é algo que me deixa bastante satisfeito. E ontem, nós estivemos participando de uma apresentação de final de estágio de uma turma, né, lá da Certis, de 3 estagiários, que, curiosamente, fazem o mesmo curso de graduação que nós fizemos. E assim, passa um filme, né, de olhar que nós estivemos já naquela posição, em outra empresa, e o que era importante para a gente naquela época? A gente queria ser visto, queria ser reconhecido, a gente queria crescer. Então, de uma certa forma, a gente tentou passar a nossa experiência para eles, mas para mim é muito prazeroso ainda ter contato com essas coisas, de ver pessoas ainda estagiário, que estão crescendo, estão começando, que lá na frente vão ser, nossos próximos diretores, nossos próximos C-level.
Então, para mim, essa visão de continuidade da empresa é o que mais me agrada. O que eu pretendo da Certis é que a Certis seja uma empresa de 100 anos, 200 anos. Eu quero ver isso. Então, tem que ter esse crescimento da geração de talentos. Incrível. E é incrível fazer parte disso. É incrível Sim. você poder contar a história de outras pessoas, mas você ser essa história assim também. Tá dentro de cada uma dessas pagininhas que você vai folhando Tá construindo, tá escrevendo. Aí, É isso. E é engraçado, cara, porque você comentando, quando você falou, 10 anos, me vem pessoas da cabeça, assim, sabe? A gente tava brincando aqui nos bastidores até que o Augusto bebeu de uma água que ele se mantém com a mesma cara dos 10 anos. Mas a gente tem fotos Mais ou ali, menos, cara. você já viu as fotos? Não Eu já vi, eu já vi Não parecido, não. João, eu vi sua também, João. Pega aqui o celular. Depois em off a gente mostra as fotos. João. Depois acho que a gente põe aí posta até as fotos da edição, a gente pode pôr umas fotos Faz as aí. fotos ali antes e depois. As minhas têm segredo de 100 anos. Né, cara? Você assinou o termo pra estar aqui hoje. Mas é engraçado, assim, porque a gente consegue claramente trazer imagem de pessoas, assim, que a gente vê essa transformação. E eu lembro de uma conversa que eu tive com vocês, Steverson, tô até expondo aqui já. Fica à vontade. Reunião que a gente teve de sala fechada, já tô colocando aqui pro YouTube todo ver, hein? Mas que o Steverson foi fazer um curso em Harvard, e aí eu lembro que eu sentei ali e falei, e aí, como é que foi o curso? Conta aí. E ele falou que tinha uma parte ali do curso que falava de passagem de bastão. E que você falava, cara, pra mim é uma baita de uma realização poder olhar e ver pessoas dando sequência nisso. Eu falei, cara, eu não consigo me imaginar numa situação dessa. De, fundei isso aqui, fiz crescer e agora tô tirando o corpo, mas o negócio tá crescendo ainda mais. Cara, como é isso pra você? Eu gosto muito de ler, principalmente biografias, e principalmente biografias ligadas a histórias de empresas com muitos anos. Eu gosto de ver, por exemplo, você pega a IBM, a passagem de presidência da IBM, a história da HP é muito legal também, Nike. Então, se o fundador pensasse, olha, essa empresa é minha, é só minha e da minha família aqui, entre a gente, vai ficar nisso, e eu não vou passar o bastão, eu vou ser o chefão para sempre, aquele livro não teria sido escrito. Sim. Aquela história não teria acontecido. Não teria impactado a quantidade de pessoas que impactou. Então, para fazer uma transformação de fato no mercado, na tecnologia, na vida das pessoas, a continuidade tem que ser feita. Então, para mim, o maior orgulho é quando eu faço alguma coisa que outra pessoa compre essa ideia, queira fazer parte daquilo, queira dar continuidade naquilo. Então, até um propósito de vida, né? Um pouco sobre isso. Sim. Isso me lembrou um pouco também o livro que eu li, do Ben Horowitz, que é O Lado Difícil das Situações Difíceis. Esse livro é fantástico porque mostra só o lado ruim, sabe? De você tomar uma decisão, ser um C-level. Então é muito isso. Responsabilidade. E tem essa questão do propósito, é muito bacana. E, João, vou voltar pra você, cara. Eu falei de duas paixões suas, né? Mas eu falo, cara, o João é um vendedor, assim, aquela situação de vender a caneta, vender areia no deserto, assim, sabe? Sim. E você hoje tem uma equipe que eu percebo que tem muito desse valor, assim, também, sabe? Eu tenho bastante relacionamento com eles, né? Então eu percebo que hoje você, como líder, passa isso para sua equipe que multiplica esse valor. E levar tudo isso que a gente está falando na porta dos clientes, sabendo que você vai resolver e solucionar problemas, impactar e revolucionar os negócios deles, que são nosso propósito, multiplicado pelos vendedores, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, assim, de não só a sensação, mas o que precisa para impactar o seu time dessa forma de que sejam multiplicadores, não só das soluções, mas dos valores da empresa, cara. Certo. Eu acho que o primeiro ponto, e que inclusive está nos nossos valores, é colocar o cliente no centro de tudo, né? Então, eu acho que isso é algo que eu sempre tento trazer para o cliente, trazer para o time, que é enxergar o cliente e ter realmente aquele prazer genuíno de estar com o cliente, né? Porque às vezes você encontra vendedores que ele está em vendas, mas ele não tem aquele desejo de,
Não, eu vou jantar com o cliente, eu vou sair para almoçar com o cliente, entender realmente Cara, o isso é problema do muito cliente, presente. ou o cliente te ligar no final de semana, você atender e ficar feliz com aquilo, que você está resolvendo o problema do cliente, e não que o cara está enchendo o teu saco no final de semana. Né? É o contrário. Então, eu acho que isso é o principal, né, de uma pessoa de vendas, é você realmente ser apaixonado pelo cliente e resolver e tentar entender quais são os problemas dele, como que a CertSys, com a tecnologia e com a nossa cultura, como que a gente consegue apoiar o cliente a resolver os desafios dele e aí evoluir também na sua própria carreira, evoluir dentro da empresa e fazer com que a empresa, né, como você bem falou aí, seja revolucionada ou transformada de alguma forma. Então, eu acho que esse é o principal atributo que eu tento passar para o time comercial, que é de tentar inspirá-los nesse sentido deles também terem esse prazer. E muitos ali, né, quando a gente vai atrás de formar um time, é buscar as pessoas que também já tenham isso dentro de si, né? Algumas têm menos, outras têm mais, algumas é um pouco mais natural, outras têm que treinar, mas é algo que eu acho que é o que faz a diferença. Né? E é engraçado porque cenas de bastidores aí, galera, mas a gente viveu isso hoje, cara. A gente tava lá no escritório, né? E aí chegou o Valtinho pra gente. Aí, Valtinho, tô quebrando a parede várias vezes aqui hoje, né? Mas enfim. E ele comentando com a gente assim, putz, cara, ontem eu saindo do cinema, na hora certa o cara me ligou e precisava de um suporte. Pô, mó legal, vou conseguir estar dando suporte pra ele. Fazia tempo que eu não fazia isso, super divertido. Falei, cara, olha a diferença, assim, né? A mentalidade mesmo, assim, né? De pegar o telefone naquele momento e falar, que legal que eu vou poder dar um apoio para um cara que faz tempo que eu não dou. Então, vai muito ao encontro disso que você tá falando, do perfil da pessoa mesmo, né? De querer... E a gente adora o problema, né? Porque quando você estamos aqui para isso, né? A gente tá lá para resolver, então... E isso é valor da empresa, né? A gente sempre se ajudar. A gente tá sempre ali, um colaborando com o outro. Acho que não importa a situação, acho que esse sempre foi uma característica de todo mundo da empresa. Parar o que tá fazendo, vou lá ajudar, vou tentar resolver, né? Não importa se é de venda, se é de operações, se é marketing. Se é o cara do marketing lá que foi, né? É um pouco o conceito da Disney, né? De se você tá lá no parque, alguém te faz qualquer tipo de pergunta, se não for sua, você tem que, né, parar. Pelo menos foi o que eu não li o livro inteiro ali da Disney, né? Que é um livro que é muito bom de Customer Experience, mas pelo menos isso é o que fala. Então isso também sempre teve ali no DNA, né, da CertSys. Isso é muito... E até uma conversa que a gente teve também de bastidor foi em relação a como isso se expande, mesmo a gente não estando presencial. Né? Então a gente tem a participação da Mo aqui, que ela, grande parte das vezes, está na Bahia, e a gente fala, como isso é conectado até longe. Né? Totalmente. Então, assim, da sua visão mesmo, acho que você tem um pouquinho melhor para contar do que a gente em relação a isso, mas... Cara, dessa conexão, né? Concluindo aqui, fechando, como é a CertSys para você que está fisicamente longe? Como chega para você a CertSys? É engraçado isso, sabe? Porque eu sinto a CertSys de lá da mesma forma que eu sinto a CertSys quando eu tô aqui. Legal. Né? Eu tive a oportunidade de vir no ano passado também e já conhecia as pessoas, né, obviamente, mas era um contato mais virtual e tudo mais. Cara, já era totalmente encantada, porque a gente tem mesmo e é real essa cultura, né? Sim. De ajudar o outro, de estar ali pelo outro. E eu sinto que comigo ainda é muito mais, porque tô distante, né? E ainda assim fui abraçada, fui acolhida. Não, alguma dificuldade? Vem cá que eu te mostro, vamos fazer a primeira vez. E igual, só um pouquinho, chega um pouquinho mais próximo do seu microfone aí, por favor, irmão. Boa. Aqui tá legal? Foi? Tá ótimo. Boa. Boa, acabei de... Boa. Pode ir. Foi. Eu acho que é isso. Eu acho que quando uma empresa ela tem uma cultura que é forte, que todo mundo sente, né? Eu acho que fica fácil disso acontecer. Então, eu realmente me sinto honrada, né? De estar aqui, estar sentindo essa mesma energia que eu sinto lá de Salvador. Fico feliz. A gente brincou. Falar em energia, feliz. Salvador é referência, né? De energia eu entendo, gente. Então... A gente brincou, falou que amor é a pessoa mais presencial virtual que eu conheço. Cara, é idêntico ter você aqui e ter você no computador. Falando com ela de vocês. no chat. É um avatar aqui. É um bot. É isso. E pensando agora em operações, Augusto, eu acho que um dos nossos valores aí também é bater no peito e, enfim, eu acho que na trajetória a gente pegou um
um monte de projeto que talvez a gente nem sabia o desfecho dele. E por bater no peito, que é um dos nossos valores, a gente foi lá e pegou e aprendeu e, enfim, deu o nosso jeito e atendeu com excelência, né? Para mim, isso é trabalhar com inovação, cara. Porque quando a gente começou a gravar aqui o podcast, eu lembro na primeira gravação que eu virei pra Mo e falei, Mo, você sabe subir isso no Spotify? Você lembra disso, Mo? E a gente foi descobrindo como subia no Spotify. E pra mim, isso é a veia de inovação, sabe? De começar um negócio que talvez nem exista. Experimentou, deu certo, cresceu, né? E eu queria, assim, que você pensasse, talvez, em algum projeto que você falou, meu Deus. E pegou, tocou e, cara, no final dele você falou que resultado maravilhoso, que satisfação do cliente, enfim, que satisfação do time. Eu acho que a gente tem a gente, lá em 2014, né? A gente entrou num grande banco, né? Ele tinha um parque ali, uma parte de middleware toda desatualizada, era um ambiente cheio de gambiarra, e a gente entrou lá para ajudar. A gente entrou lá para ajudar numa reformulação colocando IBM em primeiro momento, parte de middleware, e a gente foi aprendendo ali como o cliente se comportava, né? Como que a gente podia ajudar mais, e dada a excelência que a gente colocou no cliente, como a gente transformou o jeito que ele rodava as aplicações dele, como ele tocava o negócio, né? A gente foi conseguindo cada vez mais oferecer mais coisas, né? Então a gente começou num projeto de middleware, foi um projeto de barramento de serviços, colocamos a parte de automação de processos, vendemos lá muito serviço, né? E acho que esse é o cliente que eu tenho muita gratidão, porque a gente conseguiu ver ele num ambiente tecnológico muito defasado, e hoje ele é um cliente que drive o mercado. Né? Ele é referência em tecnologia, em cultura, em termos de uso de metodologia ágil. Então acho que é bem gratificante mesmo, ver o crescimento desse cliente específico. E aí, continuando, a gente não faz isso sozinho. A gente tem parceiros, fabricantes, enfim, que estão nessa junto com a gente. E eu queria saber como começou também essa estratégia de parcerias, até citar algumas parcerias nossas e a relevância deles para a gente hoje no nosso negócio. Qualquer negócio que você vai começar a fazer, né? É interessante quando você tem alguém mais experiente, mais relevância, para te ajudar nesse crescimento. Então, na época, em 2008, 2009, com o João, depois que ele saiu da Certsys, ele foi trabalhar numa multinacional, né, uma empresa de segurança da informação, Symantec na época. E lá eles precisavam de apoio de parceiros especializados em serviço. E como ele confiava no nosso serviço e entendia que a gente tinha uma capacidade de adaptação à solução ali e entregar um serviço de excelência, ele nos indicou para ser parceiros da empresa que ele trabalhava. E a gente entendeu que ali nós aprendemos que trabalhar com os vendors é interessante porque nos alavanca. Os vendors trazem projetos que a gente não conseguia vender e nos trazem clientes que a gente não conseguiria entrar. E aí é uma grande alavanca de crescimento para a empresa. Sim. Então, depois disso veio IBM, Veritas, Red Hat, ServiceNow, né, entre outros. Mas a gente, estrategicamente, coloca essas parcerias como uma grande alavanca de crescimento para a empresa até hoje. Mesmo que hoje somos muito maiores, né? Na época a gente estava falando de 5 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, e agora uma escala muito maior. Mas ainda assim, a gente vê como uma grande alavanca de crescimento para a gente. Acho que até como uma troca de expertise também, né? Claro. Do que um já viveu, do que outro já viveu, então vai juntando as duas coisas e... E aí tem uma história... Você pega essas empresas, vendors, eles têm um orçamento de pesquisa e desenvolvimento muito grande. Então, eles trabalham com muita inovação, eles trazem muita inovação. Então, muitas vezes, a gente também vai aprender inovação com o apoio deles, das novas tecnologias, novas soluções, e isso vai incorporando e melhorando o nosso portfólio também. E aí tem uma história engraçada, né? Quando o Steverson citou a questão da parceria com a Symantec, e naquela época ele tinha um produto, que era um produto de workflow, que era muito complexo. E aí foi onde, num desses produtos, né, o Steverson ali junto com o Augusto pegaram e conseguiram realmente resolver os problemas que o produto, inclusive, tinha. Então, ali, acho que eles alavancaram com essa parceria
E aí foram trilhando com outras parcerias ali, que daí eles foram desenvolvendo nesse período que eu fiquei longe, né? Então aí começou, que nem ele falou, com a Symantec, depois com a IBM, aí a gente, quando eu voltei, a gente começou a falar de Red Hat, aí depois veio a IBM e comprou a Red Hat, então foi até um negócio curioso, porque a gente fez essa parceria, porque a gente já estava enxergando essa questão de nuvem híbrida, e que isso, né, do ponto de vista de containerização, Sim. era muito importante, então a gente enxergou isso um pouco antes, né, e começou a trabalhar nesse sentido também, e aí todas as outras parcerias aí de cloud, né, AWS, Google, Microsoft, a própria IBM Cloud, OutSystems, então a gente tem várias parcerias aí que a gente vem trabalhando, cada um em seu nicho específico, e sempre olhando do ponto de vista do que são as melhores soluções para a gente entregar para os nossos clientes, entendeu? E recentemente vocês compartilharam uma história com a gente no evento que a gente teve internamente, que vocês foram uma das primeiras, se não a primeira empresa a trabalhar com o IBM Watson, que era inteligência artificial, e já tem um certo tempo, né? Então, é bem legal ver isso, assim, talvez, né, eu não participei desse momento com vocês, porque eu entrei tem pouco tempo, mas olhar para e falar, cara, olha que sensacional, eles trabalharam com o Watson lá atrás e pelo menos para mim, a referência que eu tenho do Watson foi uma das primeiras inteligências artificiais que eu vi funcionando na internet, assim. Então isso é bem legal. Para computação comercial foi a primeira. Sim. Né? Foi a primeira e isso. E ainda atual, né? Eu Exato. lembro no primeiro episódio daqui do Tech Faz Sentido, a gente falou com o Fernando Barra, que vendia o Watson, né? Então, ainda esse ano, o Watson, cara, desenvolveu muito. Isso daí, acho que fui eu que citei, foi no nosso evento, né? E isso me chamou a atenção quando eu voltei para a Certsys também, porque ainda era no escritório lá na Stella, que era bem pequena, assim, né? Então eu achei até curioso. Pra quem tá de fora, Stella é uma rua aqui em São Paulo. É, a Rua Stella. Eu achei curioso no começo, porque eu entrei assim no escritório, eu vi cheio de gente, aí eu entrei na sala de reunião, né, para fazer a primeira reunião de forecast, como diretor comercial, e de repente eu ia tocar a reunião assim e via pessoas que não tinham nada a ver com a área comercial sentadas assim na sala, e eu ficava, puxa, cara, o cara tá fazendo... E assim, era normal, a pessoa tocando aqui um negócio e a outra sentada do lado, tocando outras coisas. Então, achei muito interessante, porque todo mundo convivia como se fosse uma grande família até, né? Sim. E ali todo mundo, sem muito essa frescura, né, de multinacional, que eu tava meio impregnado ainda no começo, né? Então, Mas eu achei isso no início, né? Então, quando eu cheguei, eu achava meio estranho, assim, ficava meio bravo e tal. Falava, pô, como que um negócio desse? Eu tô tocando reunião de forecast, pessoa aqui, ali. E aí depois eu fui aprendendo um pouco, fui introduzindo essa cultura e acho assim, para mim pessoalmente eu acho que evolui muito, né? Depois que eu entrei na Certsys. E eu acho que isso diz muito sobre a cultura e a sensação que a Mo tem de lá de longe se sentir próxima, né? Porque de fato, a gente tá aqui num episódio falando com as 3 figuras mais altas, digamos assim, em hierarquia da nossa organização. E no dia a dia, são as 3 figuras que estão ali no escritório com a gente, estão ali num Zoom com a gente. Então, eu acho que essa proximidade traz não só vocês para perto do colaborador, mas o colaborador para perto de vocês. Né? E até a tradução disso num valor, né? A gente tem o valor somos uma só Certsys e representa muito isso que o João trouxe também. Então, não é aquela coisa de tá só no papel, né? A gente tinha isso e traduziu isso. Sim. Então, isso e essa troca é muito rica, né? Sim. A ideia do valor, acho que esse é um dos maiores pilares nossos que a gente tenta executar na prática. Então, desde o começo, o principal líder, né, da situação, a gente se colocava nessa linha de tiro sempre. Sim. Então, não era só vender alguma coisa, vender algum projeto e falar para o time executar e depois você me volta com o resultado. Não, a gente executava muito projeto. Sim. Então, até 2014, eu estava desenvolvendo projetos pela Certsys, mão no código. O Augusto, acho que até, sei lá, talvez hoje. até hoje cedo, não sei. Fechou isso antes de vir pra cá. Mas por quê? Porque a gente não largava mão de ninguém. A gente nunca largamos o cliente, né? Então vai com o cliente até o final, até chegar numa solução para o problema. E também os colaboradores, né? Então, porque muitas vezes, da mesma forma que a gente procura inovação, a gente sabe que muitas vezes a gente vai ter pessoas internas que não conhecem a tecnologia que a gente quer trabalhar, que a gente quer vender. Então, vem junto, vamos aprender junto, vamos entregar junto esse projeto. Sim. Tem uma curiosidade sobre as nossas soluções, que assim, eu vejo que a gente é muito completo.
né? E o mercado de tecnologia é muito volátil, está mudando o tempo todo. Como que foi encontrar esse equilíbrio? Então, assim, eu acho que você comentou, né, Bruno, da questão do Watson, e o que eu achei muito interessante também foi o fato que naquela época foi se criado o Certis Labs, né? Então, e qual que era a ideia? Trazer algumas inovações, maturar aquilo lá, trabalhar, criar um pequeno projeto inicial, um MVP, né, que o pessoal fala hoje, e aí crescer isso. Então, o Watson começou dessa forma. Então foi num evento que chamava World of Watson, que se eu não me engano o Stevenson e o Augusto foram nesse evento, e aí eles, né, a Certis foi uma das primeiras empresas a trabalhar com o IBM Watson, solução de inteligência artificial, entrando no Labs e depois escalando isso para nossos clientes. Então a gente se orgulha muito de ter muitos dos cases que a IBM tem hoje de Watson no Brasil, foram desenvolvidos e implementados pela Certis. Bacana. Eu, assim, não sei vocês, mas de passado, de história, eu tô resolvido, apesar de gostar bastante. Mas você quer falar de passado, história? Tem umas que que ser o não dia dá, inteiro. tem umas que não dá pra contar História, no podcast. pra contar, tá dando demais. Tem algumas que são só de corredores mesmo. Mas, então vamos falar de futuro. Onde vocês veem a Certis? Onde vocês querem chegar com a Certis? Mas aí a pergunta do Bruno? Que ele Tranquilo, fez aquela gente, capciosa. pode. Não, qual lá. que era essa pergunta? Era sua A pergunta pergunta capciosa. era sobre as soluções, acho que dá até pra casar Eu me muito. meti Então vamos lá. no meio. Vamos lá. Vai lá. Imagina. Acho que dá até pra casar com o que você perguntou, né? De ver o futuro, dessa questão do futuro. Tudo bem que a gente falou de futuro, assim, até de querer que a Certis prospere até 200 anos Sim, pra sim. mais, com certeza. Mas nessa questão das soluções, né? A gente encontrou um equilíbrio muito bom do que a gente leva pro mercado, mesmo a tecnologia sendo alguma coisa que muda o tempo todo, né? Então a gente vê hoje, principalmente ali que tem mais contato com o usuário, tipo ChatGPT, estourou ChatGPT, depois estoura NFT, depois vai e volta, assim, a gente encontrou um equilíbrio muito bom. Sim. Né? Então minha pergunta era em relação a isso, né? Como que vocês conseguiram achar esse equilíbrio? Apesar da gente ter um portfório bem completo e tudo mais. E aí eu acho que pode até casar com a sua pergunta, né? Do futuro, o que vocês olham Visando, pro futuro? Mas vou tratar como duas perguntas mesmo. Que Tranquilo. A parte do equilíbrio, eu particularmente tenho essa luta diária. Eu tenho essas duas pessoas de cada lado desse equilíbrio. O anjinho de Então, aqui. eu tenho alguém muito entusiasta de tecnologia, de inovação, que estuda bastante, então tudo que ele vê de inovação, que é interessante, que resolve problemas, com tecnologia, de tecnologia diferenciada, ele quer trazer para a empresa. Sim. E aí ele vem e fala, não, viu alguma coisa legal aqui que dá para aplicar em cliente XYZ, e já tem uma visão de mercado sobre aquilo. Sim. E tem do outro lado a pessoa que vai fazer isso acontecer. Que vai dar a cara a tapa, que vai treinar gente, que vai pôr o pessoal, que vai estar lá conversando com o cliente e sabe o tamanho da equipe que ele tem para poder fazer acontecer. Então, muitas vezes eu tento trabalhar nesse equilíbrio. Então, os dois têm uma força muito forte e no final a gente acaba chegando num consenso. Sim. Mas é importante ter as duas figuras pensando dessa forma. Porque se não tem o João entusiasta, a Certis também não evolui em questão de tecnologia. E se não tem o Augusto pé no chão, a gente vai abraçar o mundo inteiro e vai quebrar lá na frente. Bacana. Então vamos lá. Eu freio e acelerador. Como é que a gente chega na velocidade média ali? Mas vamos lá, então agora, onde vocês veem a Certis, onde vocês querem chegar? Até puxando um pouquinho, da história, então, um olhar nostálgico ali. Vocês imaginavam que ela chegaria aonde ela está hoje e onde vocês querem chegar? Eu imaginava que a gente faria algo muito grande, né? Gosto do que a gente fez, mas acho que ainda não está como eu quero estar. Ainda quero algo maior, vislumbro algo maior. Sei que a gente tem capacidade para algo maior. Sei que a gente tem um time fantástico para fazer algo maior. O que eu imagino dela? Que história que eu quero ver meus netos contando já adultos sobre a Certis? Como uma empresa que impactou muitos clientes, que foi referência em inovação, em trabalho com tecnologia, entregou grandes projetos no Brasil e no mundo, e que também impactou várias pessoas, várias famílias, formou várias pessoas, e que da mesma forma que você vê pessoas dizendo com orgulho que passaram por determinadas empresas que se formaram nessas empresas,
eu quero ver pessoas também falando disso na Certsys e contando para os seus netos que passaram por aqui e se formaram. Então, e também a sociedade, né? Um impacto grande na sociedade. A sociedade vê que a gente contribuiu para a melhora dela, não só no ambiente de clientes, no ambiente de colaboradores, mas também como que a gente pode levar a tecnologia para fazer um mundo melhor. Então, acho que esses 3 pilares é onde eu quero que a gente avance e tenha no futuro orgulho de ter contribuído para a melhoria dos 3. Acho que você resumiu e complicou os 2, mas e aí? O que vocês somam aí? Não, deixa que eu fale então. Eu acho assim que o Steverson resumiu bem e a gente tem uma visão alinhada com relação a isso, porque senão ia ser difícil a empresa ter um rumo, né, único. Mas assim, o que mais realmente me dá, assim, e eu acho que é o mais legal da Certsys, acho que é esse ponto realmente, de você ver as pessoas sendo impactadas. Então, hoje mesmo, né, um dos nossos parceiros me mandou um print de uma conversa no WhatsApp, colocando que ele estava num evento lá em Trancoso, do IT Forum, e que a recepcionista comentou com ele que ela estava entrando nesse mundo de automação da ServiceNow e que ela tinha sido treinada em um treinamento que a gente deu sem custo para pessoas, né, pessoas que queriam aprender tecnologia. Então, assim, é isso que a gente busca, né, que a gente consiga realmente formar. Obviamente, formando pessoas, a gente entende que isso vai para o mercado e as empresas elas precisam ser sustentáveis também. Então, é uma formação e que tem retorno para a empresa, que tem retorno para a sociedade como um todo. Então, eu vejo muito isso, de melhorar realmente o Brasil, né, o posicionamento do Brasil como um país de tecnologia e cada vez mais o Brasil também ter relevância internacional de tecnologia, desenvolvimento de produtos, que é algo que a gente tem visto. Então, eu tenho esse desejo e eu acredito muito que o nosso país tem um potencial enorme e tem a capacidade de estar entre os países mais desenvolvidos do mundo. Então, eu sou um cara muito que sempre vê pelo lado positivo, né? E acredita de forma otimista que isso vai acontecer um dia. E eu acredito que a Certsys, assim como várias outras empresas que estão aí no ecossistema, que às vezes são nossos concorrentes, às vezes são nossos parceiros, também tem esse papel. Então, eu acho que isso uma das coisas que mais me motiva, que o Steverson citou, que está aí entre a lista dos 3 aí, mas é o que é espetacular quando você está dentro de uma empresa como a Certsys. Antes de a gente passar, Augusto, só queria complementar. A gente fez o post nas nossas redes sociais, né, comemorando o nosso aniversário, e a hora que eu fui soltar, assim, a frase que me veio para compartilhar, né, foi num sentido de, há 16 anos, o mundo e os mundos são melhores, assim, né? Porque eu acho que a gente consegue gerar esse impacto para fora e a gente percebe vários mundinhos ali dentro da Certsys melhores, sabe? E eu acho que é isso que o Steverson falou. A gente sabe que tem um impacto, mas a gente gostaria que fosse muito maior. Então, eu acho que é por isso que a gente ainda não sente que não é tarefa cumprida ainda, que a tarefa não está cumprida e talvez nunca esteja, né? Porque você sempre vai querer mais, mas assim, eu acho que esse é o nosso desejo, é que isso se torne, porventura, global, inclusive. Eu acho que aquele sentimento de... A versão é sempre beta, né? Cara, a gente tá sempre em evolução, né? Acho que é um pouco disso. Mas vamos lá, Augusto. Complementando se ainda tiver onde encaixar, né? Não tem nem o que falar, né? Mas assim, eu corroboro o que os dois falaram. Acho que é fazer um impacto na sociedade. Acho que crescer de uma maneira sustentada. Né? Acho que saber para onde a gente está indo. Ser uma empresa que respeita as pessoas, respeita os profissionais, a gente tem espaço para o crescimento profissional de todo mundo. Eu acho que a gente crescendo de uma maneira sustentável, a gente vai ter o crescimento das pessoas dentro da empresa. Eu acho que isso é bem importante para a gente também. Então, assim, miro também, acho que um crescimento global, acho que a gente está vendo como expandir a operação para não só o Brasil, mas para outros países também. Acho que isso é um desejo que a gente tem. Abrimos bastante nos Estados Unidos, na Europa. Acho que tem muito talento aqui no Brasil que a gente pode exportar talentos, né? E fazer essa diferença não só no Brasil, mas também em outros lugares. Acho que isso faz toda a diferença pra gente aqui. É um planejamento estratégico que a gente tem. Show. Antes de irmos para as considerações finais, já vão preparando aí. Hoje a gente vai comemorar também, né? A gente, saindo daqui, tem celebração.
E tem uma dinâmica que a gente vai fazer lá que eu quero fazer antecipada aqui com vocês. Vão se preparando. Que é perguntar pra galera, certeza em uma palavra. Vamos lá? Quem quer começar essa? Eita, deixei todo mundo mudo aqui, hein? Olha, acho que eu vou começar com vocês, então. Filme Não, agora, né? E aí? Cara, eu tenho na ponta Não da pode língua. ser duas? Na ponta Vai lá. da língua. Vai lá. Certo em uma palavra? Evolução. Evolução? Eu diria impacto. A minha rodou bastante por essa mesa. Orgulho. Transformação. Orgulho também. Orgulho Sim. também? Vou falar pessoas, então, que eu acho que junta com todas aí. Boa. Agora sim, vamos começando as considerações finais. Bora. Mudo. Eu acho que assim, da parte de tecnologia, né, dá pra ver tudo que vocês trazem, tudo que a gente traz como empresa, além do podcast que a gente traz para as pessoas contato com o mundo de tecnologia, queria um pouco pro lado do empreendedorismo. Quais dicas vocês dariam para empreendedores e pessoas que estão na faculdade querendo empreender no mercado de tecnologia? Talvez até para aqueles 3 que o Stevenson Exatamente. comentou aí atrás, né? Bom, tem um professor que uma vez disse que ideias valem 50 centavos o quilo. Então, é muito importante a execução. E se você for esperar o momento que você vai estar pronto para fazer, você nunca vai fazer. Porque não tem receita de bolo. Você vai provavelmente pivotar no meio do caminho, você vai adaptar, você vai melhorar. Então, o importante é que você faça, que você tenha atitude. Além disso, rede de apoio. Hoje, o que está interessante no mundo é que tem muita rede de apoio para empreendedorismo, que eu vejo um pouco diferente do que era há 16 anos atrás. Sim. Acredito que, pelo menos isto, a gente não teria sofrido hoje, se a gente estivesse começando a Certis hoje. Então, atitude, procurar rede de apoio e olhar muito bem as pessoas com as quais você vai começar a fazer a sua empresa, a sua sociedade. Porque mais importante do que você trabalhar com amigos, você trabalhar com competências, com pessoas que tenham competências e valores muito fortes para que você crie um grupo forte. Por sorte, eu tinha todos os pontos aqui. Eu tinha amigos, eu tinha valores, eu tinha competência, que a gente se complementava. Mas eu digo que assim, que eu sou muito abençoado, muito sortudo por ter conseguido isso. Mas quando você for falar do seu time, dos 3, a amizade é o que tem que ter, na minha opinião, menos relevância do que valores fortes e competência forte para montar a empresa. E aí, Mo? Cara, assim, tem uma palavra que foi citada 2 vezes aqui na dinâmica anterior, que foi orgulho, né? Então, eu queria entender um pouco o que mais vocês se orgulham, então, desses 16 anos, fazendo uma retrospectiva, envolvendo pessoas, envolvendo o tanto de transformação, né, que já foi entregue para o mercado, e do que vocês querem se orgulhar lá na frente, daqui 16 anos. Uau. Bom, eu sinto muito orgulho quando eu vejo comparações das situações da nossa sede de hoje versus a nossa sede de 16 anos, das fotos do time de hoje versus o time de 16 anos atrás. O Augusto tem mais orgulho ainda dessa. Das histórias, dos projetos, quando eu encontro algum arquivo antigo de alguma proposta que eu fiz para o cliente, o quanto a empresa evoluiu nesse período, isso me enche de orgulho. O quanto que a gente conseguiu sair de uma noção muito pequena de empreendedorismo para uma empresa que é hoje, e ainda a gente sabe que a gente tem muito a aprender. Todo ano eu estou fazendo algum curso, algum programa, alguma coisa, Augusto e João também, a gente está sempre lendo, sempre conversando com pessoas, a gente sabe que tem muito a evoluir, porque a dinâmica é muito rápida, né, disso. Mas, e também quando eu vejo a evolução das pessoas, principalmente no lado pessoal. Como que pega pessoas que estão há bastante tempo com a gente, como que a Certis foi importante na transformação das suas vidas? Sinto isso bastante. Entrei na Certis tem 2 anos, né? Vai fazer 2 anos. E eu consigo enxergar a pessoa que eu era 2 anos atrás e a pessoa que eu me transformei, inclusive tendo a oportunidade de evoluir junto com vocês, o Bruninho, o André, vocês todos. Sou outra pessoa, de verdade, assim. Outra mentalidade.
Obviamente que o Brasil é muito grande, né? Mas também temos culturas bastante diferentes. E é muito bacana ter essa troca e aprender com vocês todos os dias. E muito legal. Muito bacana. Tô interrompendo aí a sua pergunta, né, Bruninho? Mas Não. é muito legal você trazer isso, Mo. Ontem a gente tava conversando um pouco assim, né? E batendo um papo, falei pra Momo, e aí, como que tá a sua trajetória, que não sei o quê. E você me trouxe uma palavra que eu acho que pode vir aqui pra mesa também, que era de protagonismo, né? Que eu percebo muito isso, não só em você, Mo, mas eu acho que é um valor que a gente tem dentro da Certsys que é muito legal. De todo mundo ali é dono do que tá fazendo, cara. Isso realmente acontece muito. Comecei meu dia numa reunião com o pessoal de RH e eu vi pessoas ali tomando decisões que vão ter impacto para todos os colaboradores e elas têm competência e têm credibilidade para tomar essas decisões e são apoiadas para tomar essa decisão. Então, quando eu citei orgulho, essa é a parte que mais me enche de orgulho. Assim, sabe? Eu acho que isso que você falou, André, do protagonismo, era até uma palavra que eu uso muito, eu usava quando eu voltei para a Certsys, usava muito nas entrevistas com as pessoas que eu queria trazer para a Certsys, os talentos que eu queria convencer de trazer para a companhia. E eu acho que essa palavra do protagonismo é muito verdadeira, porque assim, a gente tem as portas abertas e a possibilidade de realmente você criar o que você quiser, obviamente, que vai ser discutido, alinhado, claro, vai entender qual vai ser o impacto, é positivo, é muito arriscado nesse momento, né? Então é óbvio que isso tudo vai ser discutido, mas não existe nada daquilo que você... Não existe aquela visão de que você faz... Você só aperta um parafuso. Executa. Né? Que você só está lá todos os dias, você acorda só para apertar um parafuso. Não. Você tem a possibilidade de enxergar o todo, impactar o todo, propor coisas novas para o todo, às vezes em áreas diferentes. Às vezes eu preciso me segurar um pouco, porque eu começo a querer olhar para todas as áreas e propor coisas em todas as áreas, e aí eu percebo e falo, puxa, não, deixa eu voltar aqui que eu preciso fazer o meu trabalho aqui no comercial, mas assim, mas isso é algo que é realmente algo que eu não tive em outras empresas que eu trabalhei. O ambiente é muito colaborativo. Porque realmente era muito mais ali a sua caixa, e você não podia nem propor muitas coisas fora daquela caixa, porque existia um ambiente político onde você começava a incomodar, né, se você fizesse isso. Sim. Então, eu acho que isso de você poder propor, né, e olhando a empresa de forma ampla, e você se aceita, e você sempre... E às vezes eu até percebo que algumas pessoas entram na Certsys com medo de propor. Eu falo, não, aqui não é assim, você propõe. Você tem autonomia para fazer isso, não precisa perguntar para mim, mas é porque já vem com uma bagagem de outras empresas. Então, isso foi muito que me fez decidir na época a voltar para a Certsys. Foi essas duas palavras, autonomia e protagonismo. Então, eu acho que isso é algo que é muito bacana para quem quiser ter protagonismo e autonomia, vem para a Certsys que a gente deixaremos o link aqui da página de carreiras, né? Que vai dar certo. Boa. E teve uma conversa que eu achei bastante interessante com alguém do time comercial, que ele falou, cara, o que eu gosto daqui é que as ideias não saem de uma sala fechada. As ideias estão aqui, eu sou parte das ideias, né? Então, isso é bastante interessante. Eu, para considerações finais, queria dar uma provocadinha, assim. Gostaram? Gostei. Gostaram do papo aqui? E aí? Com certeza. Eu acho que a estrutura do canal tá bem interessante, tá bem legal. Até comentei com você outro dia que o primeiro podcast que eu escutei, né, da Certsys, já me parecia que você era um host já experiente. Bruninho também indo muito bem, então é um orgulho ver que esse sonho aqui está dando certo, está evoluindo, está na segunda temporada. Legal. E estou à disposição para voltar, né, quando for convidado, porque eu gostei bastante. Legal. E aí? Curtiram? Eu gostei muito. Acho que gostei do formato, acho que como a gente se comunicou aqui, o papo rolou fluido, né? Então acho que fez bastante diferença. Muito bom. Essa parte tá sendo gravada ou não? Tá sendo gravada. Pô, com a câmera desligada, o feedback ia ser outro jogo. Que é isso, cara? Então, você desliga a câmera ou não? Não, mas parabéns aí, tá muito bacana, muito, muito legal. E assim, eu participei de outro podcast, e é diferente quando você vem falar
da empresa que você ajudou a criar, assim, acho que é a paixão e assim, é muito legal, né? Então, tô muito feliz aí de estar junto com o Stevers e com o Augusto, podendo contar essa história. E poderiam estar várias outras pessoas aqui contando, mas acho que pelo menos a gente acredita que tenha feito bem aí pelas outras pessoas aí. Do lado de cá, cara, tomara que isso tenha ido para as câmeras, porque do lado de cá a gente percebe em alguns momentos um sorrisinho de canto de boca. O Stevenson tá falando, o Augusto tá dando um sorrisinho, o Augusto tá falando, o João tá um brilho no olho, assim, cara, é gostoso estar aqui nesse momento. É um privilégio estar aqui nessa mesa dividindo com vocês. Bom, mais uma vez, muito obrigado pela sua ilustre presença aqui na mesa com a gente também. Honra. Rapazes, ó só, muito obrigado aí também pela presença de todos vocês aqui, acho que foi um papo bem gostoso. Bruninho, aquela parte da blogueiragem, vai lá. A parte influencer, galera, antes de falar de se inscrever no canal, eu queria falar da página de carreira, eu acho que isso é muito importante. Tudo que vocês viram aqui em relação a oportunidades, momentos, isso tudo acontece na prática. Seria incrível ter vocês com a gente também. Então a página de carreira vai estar na descrição. Se inscreve no canal, segue a gente no Spotify, ativa o sininho, não esquece do gostei e acompanha a gente nas redes sociais também, porque vocês podem ver como é que está sendo esse momento de celebração dos 16 anos de empresa. Vamos pra lá então. Valeu, meu povo. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.